Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso Plena Esportes, aqui na Plena TV, emissora do Grupo Folha da Manhã. Confira os nossos destaques. Goitacás na semifinal é toda expectativa por um acesso à Série B1. Macaé, também classificado, tem o desafio de superar a melhor campanha da competição, a do Santa Cruz. Depois de muita baderna, finalmente o estádio Cláudio Moacir Moacizão é interditado. Julgamento de Macaé e Belfor Roxo acontece na segunda-feira, dia 17. Crateús, após liderar o estadual B1, escapa do rebaixamento e já planeja a próxima temporada. Liga Desportiva de Macuco dá exemplo de como se promove futebol, essa indústria que não para. Esporte e inclusão, basquete sobre cadeira de rodas. Tem atleta e técnico de campus na seleção brasileira. Esse é o nosso destaque, é o destaque da entrevista de hoje aqui no programa com o professor Maurício Lemos. O Plena Esportes já está no ar. A temporada profissional da Associação Atlética Crateús chegou ao final no último sábado com a derrota para o Duque de Caxias, 2-0. Com o resultado, a equipe da Baixada Fluminense se juntou ao Bom Sucesso, que ganhou a Taça Corcovado. São Cristóvão e Serrano para a disputa das semifinais e a busca das duas vagas para a Série A2 do ano que vem. Enquanto isso, a equipe do Norte Fluminense se manteve na Série B1, seu objetivo inicial, e teve grande aprendizado para projetar o seu futuro. Friburguense e Paduano caíram para a Série B2. No balanço da campanha do grupo, o gestor ficaram certezas. Foi aquém do objetivo, que era a classificação entre os 4 primeiros. Mas a meta inicial foi alcançada com a permanência na Série B1. Primeiramente, falar sobre o ano de 2025, foi um ano proveitoso. É claro que a gente alcançou o primeiro objetivo, que era a permanência na Série B1, mas faltou um pouquinho. A gente poderia ter alcançado um resultado melhor e, consequentemente, as semifinais do campeonato. Falhamos em alguns jogos no meio da tabela, que foi crucial para essa não classificação. O trabalho foi bom, como um todo. Desenvolvemos bons talentos na Carapicuíba. O Mateuzinho é um deles, o David, ele se fortificou nesse ano de 2025. E para o ano de 2026 é esse processo, a continuidade, é alavancar as categorias de base. Como hoje a gente viu no último jogo, quase metade dos jogadores relacionados pertencentes às categorias de base. Essa é a ideia central. E, consequentemente, nos organizamos internamente para que no ano de 2026 conseguimos o acesso no ano onde comemoramos 20 anos da Associação Atlética Crateús. E a programação para a sequência, nós vamos disputar o Sub-23 regional, a Copa Liga, que é organizada pela Liga Campista, através do presidente Luiz. As categorias de base nossas vai dar continuidade visando alavancar jogadores do mercado agora no final do ano. E para o ano que vem haverá uma reestruturação, como faz parte do processo. Nós vamos sentar durante a semana para pensar, para se reunir, fazer a coisa com bastante calma, ver os pontos negativos aonde nós erramos e os positivos para a gente justificar e fazer o ano de 2026 bem melhor, que é o ano que a gente comemora 20 anos da Associação Atlética Crateús. A partir de agora, as atenções estão voltadas para as categorias de base, cujo elenco sub-20 estará na disputa da Copa LCD Ferd Sub-23, em partida eliminatória contra o Donana, no próximo dia 20, às 3 da tarde, no estádio Aldemir Gonçalves, em Donana. E no dia 29, vai fazer amistoso com o Boston City, lá em Manhuaçu, Minas Gerais. O Goitacás, classificado para as semifinais da B2, é todo expectativa em relação às duas partidas contra o Belfor Roxo, com quem empatou em casa na fase de classificação. Os locais dos confrontos definidos com a confirmação do estádio Arídio Oliveira e Souza para o Goitacás e Belfor Roxo e a volta no estádio Nélio Gomes. Já o Macaé Esportes joga a primeira partida contra o invicto Santa Cruz em Cardoso Moreira. Isso porque o estádio Cláudio Moacir Azevedo está interditado em função do péssimo comportamento da torcida alvianil praiana, que na partida contra o Belfor Roxo saiu do seu espaço e foi para a distante área preservada ao visitante e agrediu os torcedores
do adversário. Uma vergonha, sem dúvida alguma. Como represália, o Bel, por ordem do seu presidente, retirou o time de campo e, por isso, também estará sendo julgado na segunda-feira, no dia 17. Terminou no último domingo a Copa do Calcário Sub-9 no estádio Dr. Mário Freire Martins, em Macuco. O Bom Jardim superou o Cantagalo por 3-1 e sagrou-se campeão. Ícaro do Bom Jardim foi o artilheiro da competição e João Lucas do Cantagalo o melhor goleiro. A competição é uma das promoções da Liga Desportiva de Macuco, presidida pelo grande desportista Diogo Latini, que dá aula em valorização de categorias de base. Neste ano, Sub-9, Bom Jardim campeão, Cantagalo vice. No Sub-11, o Bom Jardim foi campeão e Cordeiro foi vice. No Sub-13, Cantagalo campeão, Trajano vice. Sub-15, Altense foi a campeã e o Cordeiro Futebol Clube foi o vice-campeão. No Sub-17, Santa Maria Madalena foi o município campeão e o Carmo foi o vice. Essa é a Copa do Calcário. No Sub-18, Macuco campeão, Talentos do Posto, lá de Cordeiro, foi o vice. No Calcário adulto, Visconde campeão, Bom Jardim vice-campeão. E a Liga ainda apoia o Amador de Macuco, que está em andamento e só termina a competição no dia 14 de dezembro. Um abraço a todos de Macuco, principalmente ao Diogo Latini, ao Roberto Espíndola e também ao deputado estadual Bruno Boareto. São pessoas realmente extraordinárias. Vamos fazer uma breve pausa no programa e já, na sequência, o nosso entrevistado. O assunto é inclusão através do esporte. A Seleção Brasileira de Basquete sobre cadeira de rodas, que tem um técnico em campos, tem um atleta em campos e, claro, você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no nosso Plena Esportes pela Plena TV. Fique com a gente. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Então, pessoal, como prometemos, vamos falar aqui de esporte como ferramenta de inclusão e como isso é importante. E você sabia que Campos tem um técnico de seleção brasileira e também um atleta também na seleção brasileira, que é a seleção brasileira sobre cadeira de rodas, basquete sobre cadeiras de rodas. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui com o professor Maurício Lemos, ele que também é coordenador financeiro da Fundação Municipal de Esportes. Professor Maurício Lemos, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A nossa seleção brasileira sobre cadeira de rodas, de basquete sobre cadeira de rodas, participou ainda há pouquinho, o senhor chegou inclusive no último domingo, em Santiago do Chile, de uma competição muito importante que é preparatória para o Mundial. Isso, nós estivemos participando agora de 29 de outubro a 9 de novembro, no Chile, com a seleção Sub-21. E essa Sub-21, o atleta pode fazer até 21 anos na época da competição. Perfeito. E nós optamos, uma ideia do presidente da Confederação Brasileira de Basquete e Cadeira de Rodas, o Mário Belo, ele optou por sair na frente na renovação. Então nós levamos garotos de 15, 16, 17 e 18 anos, já preparando eles para o Mundial de 2023. Como é que foi a sua experiência como técnico da seleção brasileira
Você que já foi auxiliar técnico, já viajou aí pela América do Sul com a nossa seleção brasileira de basquete sobre cadeiras de rodas. E essa sua experiência no Chile, como é que foi? Em 2017, no Parapan de Jovens do Brasil, eu fui campeão, né, com a minha equipe. E 2021 seria a segunda edição. Só que houve a pandemia e transferiram para 2023, na Colômbia. Aí nós fomos vice-campeões. E de 21 a 25, que aí eles acertaram o ciclo olímpico, né? E aí nós passamos agora em Santiago, ficamos em 4º lugar. Mas a gente saiu na frente pela renovação que a gente fez. Quer dizer, nós temos atleta para disputar em 2029 o Parapan de Jovens e o Campeonato Mundial Sub-23. O professor Maurício Lemos é um professor universitário e é um precursor desta modalidade que é o basquete sobre cadeiras de rodas aqui na nossa região. Como é que começou essa movimentação, professor? Isso é uma história muito bonita. Em 1996, a Universo foi fundada em Campos. Em 99, o coordenador da época, Isaac Ventapane da hora, falou: Maurício, estou com uma dificuldade numa matéria aí, vê se você me ajuda. Aí me mostrou a emenda, aí eu olhei e falei: deficiente físico. E Isaac, isso não dá para mim não, eu sou muito emotivo, eu choro vendo novela, não dá essas coisas, não dá para mim não. Aí nós fizemos uma festinha lá em casa no fim de semana, ele levou e deixou em cima da mesa. Olha isso. Né? Aí minha esposa pegou e falou assim: você vai fugir desse desafio? É um desafio, sem E dúvida aí alguma. foi aí que tudo começou. De 1999 até hoje, a gente está aí junto dessa rapaziada. Aí surgiu, então, o Esporte Sem Fronteiras. Isso. Aí, como eu comecei no meu CPF, fazendo curso e tal, teve um professor que falou assim: professor, o senhor não vai para lugar nenhum no CPF, o senhor tem que criar um CNPJ. E aí foi aí que foi criada a ONG Esporte Sem Fronteiras em 3 de dezembro de 2001. 3 de dezembro de 2025, fazem 24 anos que a ONG está de pé aí. Bom, além do Maurício Lemos, que é o técnico da Seleção Brasileira de Basquete sobre cadeiras de rodas, Sub-23, nós temos um atleta de campo chamado Kevin, que esteve também na Colômbia, né? Kevin chegou lá pra gente na ONG por volta de 12, 13 anos, né? Logo assim ele foi um destaque da modalidade. Em 2023 ele tinha 15 anos e eu convoquei ele para a Colômbia. E aí nós ficamos em 2º lugar lá. E agora ele também foi convocado dentro dessa leva de renovação. Quer dizer, ele permanece, né, atleta de seleção até 2029, porque ele vai ter idade para Sub-23, para o Campeonato Mundial de Sub-23. Como é que é importante trabalhar também a base numa modalidade que é completamente diferente? Olha, quem não assistiu ainda a uma partida de basquete sobre cadeiras de rodas, vocês estão convidados para assistir, sempre acontece no Automóvel Clube Fluminense. Por falar nisso, como é que está a programação 2025, esse restante, 2026? Esse restante de ano a gente vai disputar o Campeonato Carioca, que vai ser realizado na Andef, em Niterói, e depois a Copa de acesso à 2ª divisão. Né? A nossa equipe hoje é uma equipe multicampeã, mas as pessoas envelhecem. Sim. Né? Nossos jogadores lá, o Pete está com 53, o Marcelo 52, o Serginho 54, e essa equipe ela foi envelhecendo, né? A gente conseguiu dar uma renovada, mas a base forte está com essa idade. E o basquete, cadeira de roda, ela tem um diferencial, que ela proporciona o atleta jogar em alto nível até essa faixa etária. Era essa a pergunta exatamente que a gente ia encaixar. Até que idade pode se praticar o basquete sobre cadeiras de rodas? Essa era a pergunta. Agora, em termos de renovação, em termos de garotada, além do Kevin nas suas andanças por aí, não só olhando campos, mas olhando também Niterói, Macaé, que participa também, Isso. que é importante afirmar aqui, são vários municípios, vários municípios que participam dessa movimentação do basquete sobre cadeira de rodas. Está surgindo gente nova?
Tá, inclusive eu tenho um atleta na ONG, que ele está com 16 anos, é o Paulo Roberto, que a gente chama ele carinhosamente de Branco, e ele tem qualidade técnica, ele só não foi convocado para ir para Santiago porque não deu tempo de fazer o passaporte dele. Perfeito. Né? Mas ele já está incluso na listagem para 2029. No estado do Rio, nós temos 6 equipes, que é Campos, Macaé, Rio das Ostras, ADD de São Gonçalo, Andef, Acadef. A Cadef do Rio? A Acadef é do Rio, Andef de Niterói. Perfeito. E aí, com essas 6 equipes, a gente vai fazer o Campeonato Carioca. Fizemos 4 anos aqui em Campos, né, com subsídio da Prefeitura. Gostaria até de agradecer ao prefeito Vladimir por entender a necessidade e a qualidade que ele dá para a pessoa com deficiência realizando esses campeonatos. E agora a Andef vai realizar esse campeonato. Esse trabalho de inclusão, ele é extremamente importante. Então, qual é o recado que você daria, professor, aos familiares, às pessoas que gostariam de praticar uma atividade esportiva, mas que está, infelizmente, numa cadeira de rodas? Está programado para, a partir do ano que vem, da gente fazer uma renovação por completo. Perfeito. Né? Os mais velhos vão... Os mais velhos não, os mais experientes vão estar junto com os mais novos, que a gente vai ao Hospital Geral de Guarulhos tentar fazer uma parceria para eles enviarem, né? E quem tem seu filho que sofreu algum trauma e está numa cadeira de roda, a partir do ano que vem pode procurar a ONG Esportes Sem Fronteiras, que atualmente ela está alojada ali na Vila Olímpica do Jardim Carioca. Perfeito. Segunda, quarta e sexta, né, de 7 às 10, a gente dá terreno lá. E a intenção é renovar, é pegar garotos de 8, 10, 12, 14 anos e começar a ensinar o que é o basquete em cadeira de roda. Falando um pouquinho dessa modalidade, que é extremamente inclusiva, há também a possibilidade de se colocar também alguém, né, que não tem nenhum tipo digamos, de deficiência, entre aspas, né, também numa equipe. Como é que é esse processo? Esse processo é a inclusão reversa. Inclusão reversa, olha isso. Porque a gente permite no Campeonato Carioca que um andante, quando a gente fala andante é o cara que não tem deficiência nenhuma, sente numa cadeira de roda adaptada a ele e ele vai jogar. Só que ele joga com a pontuação máxima. Né? O que é a pontuação máxima? Cada atleta, dependendo da sua funcionabilidade motora, sentado na cadeira, ele recebe uma pontuação. Ponto 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 e 4,5. Esse andante tem 4,5. Não, portanto. Esse andante ele joga com a pontuação superior, 5. 5. Porque com os 5 atletas dentro da quadra, você só pode somar 14 pontos. Ah, tá. Então, dá chance aos pontos 1, ponto 2, de jogar no meio dos caras que têm mais mobilidade. Ah, entendi. Muito É um quebra-cabeça. O basquete de cadeira de roda, ele pro técnico, ele é muito difícil. Por quê? Você tem que... Um adversário fez uma mudança, fez uma substituição. Você tem que entender o porquê que ele fez, qual a pontuação que ele está jogando, para você saber se o time que está em quadra é suficiente ou se você tem que fazer a mudança também para equiparar a quantidade de força que você vai ter ali, tanto no ataque quanto na defesa. Então, para o técnico é muito mais difícil do que o basquete andante. O número de componentes de cada equipe também é o mesmo, né? São a altura da cesta é igual, a bola é igual, a marcação é igual, a pontuação de cesta é 3, 2, 1 é igual. Toda a regra é igual. A única coisa que há é uma adaptação de choque de cadeira, que aí o árbitro interpreta como falta ou não. Perfeito. Professor, nessa questão toda da ONG Esportes Sem Fronteiras, você se especializou também em montagem de projetos, de escrever projetos. Sim. Qual é a base? Onde está a sua sensibilidade para fundamentar bem
Porque, na verdade, é o seguinte, nós temos várias instituições que buscam fazer projetos para... Porque, na verdade, é o seguinte, também é necessário que se tenha um bom projeto para que se tenha recurso. Então, muitas instituições querem fazer um projeto e não conseguem montar um bom projeto. Isso. Lá atrás, lá em 1998, 99, assim que a gente fundou a ONG, eu fazia os projetos, né, baseado em pesquisa e tal. Agora não, agora já é automático. Pela sensibilidade que eu tenho em lidar com eles, né, e o conhecimento das leis da internet, aí, facilitando o conhecimento, você já faz projetos da lei do incentivo ao esporte, você faz projetos para fazer uma parceria com a prefeitura, você faz projeto para fazer uma parceria com o governo do estado, com o governo federal. Então agora, e está surgindo pessoas que estão se especializando Bom, né? nessa área. Muito bom. Porque o mais difícil não é fazer o projeto, o mais difícil é você fazer a captação desse recurso. Então, o conselho que se dá primeiro é se tenha um patrocinador, né? A gente chama de o renunciante, Isso. né? Ao imposto, Isso. né? Que é o patrocinador, e depois, então, montar o projeto. E agora melhorou um pouco mais, porque antigamente, com a lei do incentivo ao esporte, que as empresas doavam para o projeto uma parte do seu imposto de renda a pagar, Isso. né? As empresas achavam que ela fazendo isso, ela estaria abrindo o caixa dela para a Receita Federal. Que bobagem, né? Mas aí houve uma compreensão das empresas em saber que aquele dinheiro que ele está renunciando para aquele projeto não é mais dele, é da Receita. Isso. Então, quem está realmente bancando o esporte, quem está financiando, subsidiando o esporte não é a empresa, é o próprio governo, Perfeito. porque é a parte do leão que cabe ao governo federal, entendeu? Então as empresas compreenderam, não adianta, eu posso sonegar o que eu for sonegar, o que eu vou pagar é dali que vai sair o dinheiro. Hoje está em quanto percentual do que se vai pagar? 2%? Para a empresa são 2% e pessoa física 6%. Pessoa física também pode? Também pode. Olha que maravilha, que coisa boa. Professor, e só para a gente fechar, como é que está a questão dos patrocinadores, dos apoiadores? Não são patrocinadores, são apoiadores desses projetos sociais, porque não deixa de ser um projeto esportivo social. É lógico, é lógico. Existe apoios e patrocínios, né, de várias maneiras. Perfeito. Se você quiser ter a sua logomarca numa camisa de uma equipe, você conversa e o que vocês estão precisando? A gente precisa de bola, material é caro, a gente precisa de subsídio para ônibus e tal, e ali ele vai, escolhe o que ele quer subsidiar naquela equipe e apresenta a gente. O fato de serem pessoas especiais, né, de equipes especiais, não há nenhum tipo de facilidade, por exemplo, como passagem aérea, por exemplo, no caso? Existia, as empresas agora cortaram, mas Pequeno, ainda né? existe o passe livre, que é nas empresas de ônibus e tal. Mas é muito pouco, é muito pouco. Por exemplo, se você quiser sair daqui, são 2 pessoas por ônibus. Uma equipe são 12. Eu vou ter que mandar durante o dia todo 2 por ônibus. Alguém para despachar aqui as pessoas, despachar com bagagem, essa coisa toda, e alguém para recepcionar também. Porque, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, né, que vai jogar um campeonato, ele tem a mala dele, Isso. ele tem o saco de rodas, ele tem a cadeira de jogo, ele tem a cadeira dele do dia a dia. Então, uma pessoa vai ocupar aí um espaço num bagageiro muito grande. Exato. Então, não tem como a gente viajar de ônibus de carreira. A gente tem que sempre alugar ônibus. Perfeito. Entendeu? E aí que é o maior custo do aluguel. O ônibus é normal, não é adaptado? Não, é normal. Não existe um ônibus totalmente adaptado para a gente. Há 3 anos, a Fundação Municipal de Esportes doou, através do presidente Luciano Viana, material para exatamente a equipe de cadeirantes de basquete, o basquete sobre cadeira de rodas.
quanto tempo, qual a durabilidade do tempo dessas cadeiras de rodas? Ou seja, rodinhas e tal, enfim. Os materiais mais perecíveis são rodas, as rodinhas pequenininhas, que é de patins, né, que Isso. vem lá na frente, as rodas grandes. Agora, a estrutura metálica da cadeira, ela dura mais. Ela dura aí, bem tratada, como a gente tem, dura aí uns 10 anos, mais ou menos. A renovação é somente das rodas grandes, rodas pequenas, né, câmara de ar, pneu é importado. Olha isso. Né, um pneu 26.1 está custando 260 reais, cada pneu. Não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Puxa vida. Professor, muito feliz com a sua presença conosco aqui do Plena Esportes. A gente fica realmente muito animado quando vê pessoas imbuídas como você nessa questão que é exatamente a inclusão através do esporte. E a pergunta, por último, não pode deixar aqui, como é que o senhor está vendo essa questão da inclusão através do esporte? Né? A gente só perguntando. A inclusão é uma ferramenta, né? O esporte passa a ser uma ferramenta de inclusão muito importante, né? Porque ela pode ser uma ferramenta de inclusão social, uma inclusão esportiva, né? E uma inclusão também que vá chegar até a faculdade. O esporte leva o cadeirante a fazer uma faculdade. Olha isso. E até a universidade quer ter ele dentro da sua universidade, porque ela vai participar dos esportes paralímpicos. Então, a universidade vai participar dos esportes paralímpicos. Os esportes paralímpicos têm dado aí medalhas e mais medalhas ao Brasil, né? Sim, Maravilha. totalmente. É um movimento mais coeso, é um movimento tratado com a maior seriedade possível, né? Porque não se pode, de hipótese nenhuma, perder a credibilidade, né? Porque são pessoas que o público ele não tem a noção do que é um paralisado cerebral, né? Que é aquele cara todo, ele é todo com contrações e tal, mas que ele joga a bocha e vale a mesma medalha que um cadeirante que joga basquete. Olha isso. Né? Então, não existe limitação para se praticar o paradesporto. O paradesporto pega aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, como essa pessoa vive, mas ele vai lá e pratica o esporte dentro da modalidade que lhe é possível. Que bom, que recado, que legal. Professor, um grande abraço, muito obrigado por sua presença conosco aqui no Plena Esportes. E a gente está aqui de portas abertas, câmeras e microfones escancarados para que as pessoas possam divulgar um movimento, né, tão importante que é a questão da inclusão também através do esporte. Sim, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, né, por estar divulgando o atleta de Campos. A minha pessoa não, porque eu não tenho essa vaidade, mas o atleta de Campos, que é o Kevin, né, e divulgar que o ano que vem a gente vai estar aí fazendo uma renovação. A competição deste ano quando é que é? A competição é dia 21, 22 e 23, o campeonato estadual, e de 24 a 29 a Copa de Acesso. Novembro. Novembro, Perfeito. na Andef, todos os dois na Andef. Ok. Muito bem. Assim nós estamos encerrando o nosso Plena Esportes de hoje com essa entrevista muito legal do professor Maurício Lemos, falando sobre inclusão através do esporte, da ONG Esporte Sem Fronteira, também da participação do Brasil, ele técnico da Seleção Brasileira de Basquete sobre Cadeiras de Rodas no Chile, 4º lugar conquistado. Parabéns ao professor, parabéns a toda a turma do basquete sobre cadeiras de rodas. Grande abraço a você, com direção de imagens do Paulo Marques e a produção da Valéria Ferraz. Estamos fechando o nosso Plena Esportes de hoje. Grande abraço.